Boa noite a todos no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Clube do Livro. Hoje, o 11º encontro. Temos como monja convidada a monja Bernadette Kenzen. Eu inicio agora o verso de abertura dos sutras. Depois, monja Kenzen, fique à vontade. Monja Kenzen, fique à vontade. E a sala é sua. Seja muito bem-vinda. Só faça uma pequena apresentação. Fale um pouco de você, da sua prática e de quem você é aluna, enfim. Mas fique à vontade, a sala é sua. Seja muito bem-vindo. Então, vamos lá. Kaikyoge mojo jinjin myoho yaku senman go nan sogu gakon kenmon tokujuji gange nyorai shinjitsugi mojo jinjin mimyoho hyaku senman gonan sogu gakon kenmon tokujuji gange nyorai shinjitsugi mojo jinjin myoho yaku senman gonan sogu gakon kenmon tokujuji gange nyorai shinjitsugi. O Dharma é incomparavelmente profundo, infinitamente sutil e é raramente encontrado, mesmo em milhões e centenas de kalpas. Agora nos é dado vê-lo, ouvi-lo e escutá-lo e aprendê-lo, que possamos verdadeiramente clarificar o significado dos ensinamentos do Tathagata. Bom, então, gratidão pelo convite, né, pela oportunidade também de estar aqui trazendo minha pequena experiência de vida profissional, meu caminho, né? No fundo, quase é uma responsabilidade a gente ficar com um texto tão denso e com tão pouca estatura para o texto. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer para vocês as coisas que passaram comigo durante a leitura, né? E onde eu fui bebendo água. Então, qualquer coisa que eu falar aqui é tudo absolutamente meu, né? Assim, de reflexão. Mas queria agradecer, né, essa oportunidade e dizer, inclusive, né, que talvez, pelo menos até aqui, eu acho que não poderia ter cabido a mim uma leitura tão propícia, porque eu acho que tudo que eu encontrei no texto, absolutamente, é a minha prática diária, sabe, como profissional, né? Eu sou psicanalista e trabalho com saúde mental há 40 anos, né? Então, esse texto foi, assim, muito profundo para mim, né? Mas queria agradecer Shui Sensei, Kyo-San, a todos vocês, né? Boa noite a todos aqui, Japão, ou, né? Onde mais estiverem, né? Que é uma gratidão muito, muito grande mesmo. E acho que o Clube do Livro é uma oportunidade para a gente estar vendo essa transmissão toda, mas podendo trazer livremente, porque nós não somos professores do Dharma, né? Alguns sim, outros não. Então, é muito bacana a gente estar podendo compartilhar as experiências do nosso tempo, a nossa vida, sabe? Eu acho que esse é um ponto muito diferenciado do clube, né, de leitura, tanto que, assim, para mim estar aqui, eu tive que fazer uma manobra muito grande, mas eu não quero deixar de estar, não mais
Até. Então, agradeço mesmo essa oportunidade, né? E a todos que também já contribuíram com as leituras, com as falas, né? Muita gratidão mesmo, é muito aprendizado né? Isso me faz cada dia entender que eu não sei nada mesmo, e assim, isso é tão bom, né? É tão bom a gente saber tomando essa consciência do tamanho, mas eu vou fazer o meu melhor aqui em termos da leitura, tá? Eu tentei me preparar o que pude até aqui. Me apresentar, né? Meu nome não está aí, Kenzen, porque quem abriu para mim, tudo para mim, internet, não sabia. E eu não sei trocar. E eu estou sempre assim, preciso trocar, mas vai, né, envolvendo com o cotidiano, mas isso é uma coisa que já está aqui listadinha, que eu preciso trocar mesmo, né? Mas é por esse motivo, eu sou muito analfabeta em tecnologia. Aliás, ligar na tomada eu já me bagunço aqui. Mas a minha prática eu comecei aos 16 anos, numa das andanças pela vida, para tentar fazer minha mãe se ligar à vida, eu acabei levando para praticar yoga, né? E ela não ficava em nada, mas eu fiquei, né? E por ali começou o meu caminho, minha primeira prática eu fiz uma formação em yoga, eu tinha uns 21 anos, mais ou menos. Depois eu fiz uma segunda formação e conheci mestre Tokuda, mas numa época muito difícil para mim, porque eu estava com crianças pequenas, eu tinha muitos plantões em hospitais psiquiátricos e não conseguia encaixar, né? Mas fui frequentando, nunca deixei de fazer minha prática, minha meditação, mas eu sabia que em algum momento eu queria a prática do Zen mesmo, né? E sabia que em algum momento isso poderia caber na minha vida. E assim eu retomo com bastante dedicação, mais ou menos em 2006, 2007. E aí a minha prática, eu moro em Belo Horizonte, mas eu fico Belo Horizonte, São Paulo, porque eu tenho consultório em São Paulo também. Então, como eu fico trançando, o tempo que eu tenho um pouco mais livre, então minha sangue é o Bushind. E o pouco que eu venho aprendendo tem sido, né, com carinho de todos lá, à disposição de todos, né, em me ajudar. Mas eu fundei uma sanga minha aqui também, que eu oriento, e como eu viajo muito também, onde eu estou eu levo minha prática, e a sanga tem um trabalho social com moradores de rua, em situação de rua, e muito em hospitais e clínicas, né? Eu levo muito. Então, um pouco é isso aí de mim, né? Bem, então, no decorrer da minha leitura, vocês vão entender os pontos que eu salientei, que são os pontos justamente onde a minha vida cotidiana me chama muito, né? E, assim, são pontos extremamente importantes, eu estou muito feliz de poder trazê-los. Não tem resposta, mas trazê-los sim, né? Bom, então, né, a leitura, né, do capítulo 10 coube a mim, né, o Denkoruku, Anais da Transmissão da Luz. Capítulo 10, Barishiba. Me sugeriram sempre usar Daiyosho. Agora, não sei, aí está aí a contribuição de vocês para mim, né? Mas Barishiba Daiyosho. O caso. O 10º ancestral foi o vulnerável Barishiba. Este foi atendente do vulnerável Fudamita por 3 anos, sem nunca deitar ou dormir. Em sânscrito, o Barishiba Daiyosho, ele é conhecido como Parsva também. E o Fudamita, né, o mestre Fudamita, como Buddhamitra, porque eu também vi alguns outros textos e vi que é também conhecido dessa forma, né? Então, houve uma prática de 3 anos sem nunca deitar ou dormir. Um dia, o vulnerável Fudamita estava recitando um sutra e expôs o não nascido.
O sutra é tão bonito, né? Assim, a origem de sutura, né? Um fio, né? Quer dizer, é aquele fio que vai unindo os ensinamentos. Então, quando ele estava ali recitando o sutra, né? Um sutra, unindo esses ensinamentos, ele fala sobre um não nascido. E ao ouvir isso, o mestre realizou o despertar para o caminho. Como eu gosto muito de escutar, normalmente eu não leio tudo, não, eu paro, escuto, leio, repito. Eu gosto muito de tentar não pensar, abdicar da compreensão para sentir mais as coisas, né? Tudo eu faço dessa maneira. E eu fiquei parada aqui no caso com muita curiosidade de ver as circunstâncias, né? Quando o Shuei-san mandou o texto todo certinho, né? Eu fiquei, nossa, que vontade de ler. Eu falei, não, vou parar aqui no caso e vou me dedicar aqui, né? Como é que isso aconteceu comigo? Assim, quando eu acabei de ler sobre o caso, me vieram duas questões assim mais imediatas. Assim. O que levou o mestre Varishiva a praticar sem nunca deitar ou dormir? Né? Assim, em que estado de consciência também ele estava, pensando a consciência, né? As 6 consciências ou 8 consciências, né? Que temos aí, né? No budismo, mas assim, em qual estado de consciência ele estava para ser despertado no momento que ele escuta sobre o não nascido, né? Então, quando eu ouvi isso, eu fiquei com essas perguntas em mim durante um tempo, e eu uso uma imagem que eu gosto, porque ela me ajuda a localizar, e eu tentei localizar essas duas perguntas numa imagem. Eu faço, sim, uma imagem sobre o desejo. Uma pessoa, por exemplo, quer ir ver o mar. Quero viajar, quero ver o mar, né? Então, isso está numa esfera de desejo, né? E, assim, o estado de consciência aqui é um estado de consciência muito sensorial, muito de prazer, muito dos órgãos do sentido, né? Os 5 agregados, né? Que os 5 agregados a gente teria que transcender, que são, né, os agregados, o nosso corpo, nossa consciência, né? E a ideia é que a gente vai transcender isso, que a gente vai superar e entrar em outro estado, né, de consciência. A gente vai superar essa consciência sensorial para passar para uma consciência mais sensitiva, né? Então, a pessoa quer ir para o mar, quer ver o mar. Alguns vão, alguns não vão se mover e vão ficar fantasiando, né? Mas não vão fazer nenhum movimento. Alguns vão imaginar algum que foi. Então, ele foi, né? Teve todo um movimento para começar a chegar ali, e aí ele chega e olha o mar. No que ele olha o mar, ele olha aquele infinito bonito, né? Vamos imaginar que ele gostou, né? Está olhando e olha e fala, poxa, que grandiosidade que é tudo isso, né? Puxa, né? E tem aquele suspiro gostoso, né? Que normalmente quando a gente entra nesse estado, a gente fala, nossa, né? Que bom que eu estou aqui, eu vim. Mas aí essa primeira visão, ela ainda é muito uma visão sensorial, uma sensorialidade da mente aqui, né? Ligada a esse prazer, que é importante, imagina, né? Super importante que a gente o tenha, né? Mas aí depois a gente vai achar um lugarzinho lá na areia, para a gente acomodar as nossas coisas, né? E ali começa uma turbulência emocional terrível, né? Porque assim, eu tô gorda, eu tô magra, esquisita, cabeluda, aquela roupa é mais bacana, esse lugar aqui não é legal, quero ficar ali, passa alguém, né? E a gente é acometido ali por toda uma área mental muito intensa, que é aquela área de comparações, a área da dualidade, das comparações, né? E aqui tem todo um processo, né? Se a gente for pensar a prática do zazen, né? Como é que é sentar, né? Como é que é chegar até começar a nossa prática? Bem, mas aí, num dado momento,
eu vou experimentar a água. E nesse momento, eu começo um outro tipo de consciência, né? Porque é uma consciência mais proprioceptiva ou interoceptiva, né? É aquela consciência onde eu interiorizo um pouquinho, mas ainda está ligada à sensorialidade dessa mente. Então, tá, aí eu estou ali, mas já começa, mas eu ainda estou numa área de muita dualidade, de muita comparação ainda, mas mais interiorizado. Depois começam a vir as marolinhas, ondas, eu já começo a ter ali, né, um certo movimento e uma preconcepção, digamos assim, que tem coisa a mais que ficar ali na onda, né? Começa a vir, né, alguma coisa mais forte. Alguns param ali, outros vão seguir aquilo ali. Então, quem segue, num dado momento, faz um mergulho, né? E nesse momento de mergulho, eu acho que é aquele momento onde, se a gente fosse entrevistar a pessoa que está mergulhando, a gente diria assim: o que você está sentindo? Eu acho que a gente perde as palavras. A gente sai da arrebentação, né? Quer dizer, eu já saí de tudo, passei pela arrebentação, né? E estou num outro lugar, né, que é um lugar sem palavras, é um lugar onde a dualidade já não é mais. Eu transcendo essa dualidade. Gente, não é que eu tenha conseguido isso, estou só dizendo que é a imagem que eu faço, né? É a imagem que eu tento sair todo dia das arrebentações do meu dia, né? Então, eu estou fazendo essa imagem porque eu comecei a me perguntar assim: poxa, mas em que estado de consciência será que estava, né, o vulnerável Buda Mito, Barishiba, quando ele despertou com o não nascido? E onde que ele estava quando ele jurou, né? Ele fez alguns juramentos aqui interessantes, né? E aí, nesse momento desse mergulho, eu diria que é o momento da realização do Shinjin Datsuraku, né? Que é aquele momento de, sabe, de acordar, de despertar de fato, né? Eu acho que é o momento máximo, né? É o momento do despertar e de realizar, de sair desses lugares, né? Desses lugares de consciência anteriores. Eu acredito que vocês conheçam esse poema, mas é muito bonito mesmo. E eu retomei por conta de apresentar aqui para vocês e deliciei lá no poema, porque eu diria que ele quase diz tudo do texto, tudo, né, dessa leitura, as coisas que eu pensei, que é o Shinjimei. Vocês, não sei quem conhece, mas é muito bonito, que ele vai falar assim, que não é difícil a gente atingir essa mente búdica, né? Mas ele está até aqui. Acho que eu coloquei esse som, bom. Que não seria difícil atingir essa mente búdica, porque seria assim, é aquele estado da mente onde a gente simplesmente vai parar de procurar. E a gente vai, então, entrar em algum lugar, assim, bem profundo, né, de realização, né, e vai fortalecer a confiança na nossa prática, e é muito bonito. Quem não conhece, acho que vale a pena, né, assim, eu já conhecia, mas tinha muito tempo que eu não pegava, né, e muito bonito. Então, eu acho que esse Datsu é a realização, né? É o momento que a gente tem o contato com essa verdade, né? Vamos falar, dessa coisa mais universal, né? Do absoluto, né? Bem, em psicanálise, nós chamamos esse momento de at one ment with O. Quer dizer, é um estado de mente única com o O incognoscível. O O é aquele estado de eu não sei, mas eu só tenho um lugar, uma entrega, né? E, enfim, então, aqui eu fiquei pensando ainda, vou começar a fazer leitura de texto, tá, gente? Assim,
ele não dormiu por 3 anos, né? Vamos ver isso aqui no texto, né? Então, onde será que está esse estado de consciência? E eu lido com isso diariamente para minha vida pessoal, né? Mas com os meus pacientes, né? Eu atendo muitos casos graves, muita coisa, e assim, depois de um saber sobre algo, existe algo a mais para ser feito, né? Em qual estado de consciência eu estou para fazer um salto, uma quebra, um corte, uma mudança, né? Eu não tenho resposta disso, né? Mas isso é uma coisa assim que me é cara todos os dias na minha vida, né? Todos os dias eu tenho que pensar sobre isso, porque eu encontro pessoas em estado de grande sofrimento e que, digamos assim, tem um momento da tomada de consciência naqueles estados de consciência, mas onde é que cada um se encontra, né? E é alguma coisa que eu não vou poder fazer nada. Eu estou ali presente, testemunhando, vamos dizer assim, né? Tentando levar alguma coisa, mas para testemunhar a saída de um lugar de sofrimento de alguém. A minha prática diária há 40 anos é essa, né? Testemunhar como que as pessoas vão despertando. Então, achei que essa leitura assim, foi muito, muito importante para mim. A gente tem que controlar o tempinho aqui, né? Mas depois também, eu acho que vocês conhecem, e aí ainda estou lá no caso, né? Eu me lembrei daquele texto famoso do Zen, né? Os 10 passos do boi, que eu acho que todo mundo conhece, né? Não é assim, mas quem não conhece também vale a pena, né? Porque assim, começa com o boi procurando, né, uma angústia existencial, depois ele encontrando os rastros, indo atrás, depois ele encontrando o boi, depois ele querendo dominar o boi, depois ele, sabe, deixando o domínio do boi, né? E passando a voltar para casa, e é muito bonito os quadros, né? Que depois foram desenhados a respeito desse texto, né? Ele tocando flauta, né? Até que o último quadro, né? No oitavo passo do boi, ele é quando ele esquece do boi, né? E esquece de si mesmo. Então ele entra no estado que assim, eu não sou um Buda, né? Que assim, eu transcendi essas situações. E aqui, inclusive, quem fez os desenhos, né, coloca o Ensou como atingir esse lugar. Mas nesse texto, ele ainda vai mais 2 passos, né? Ele vai no passo de voltando à fonte, que é um estado de serenidade, de observação dos fenômenos, né? E um 10º passo que eu acho ele muito lindo, que é assim, ele chama a entrada na praça do mercado, né? Que então ele entra com um vinho, assim, né, com as vestes velhas, empoeiradas, e então ele entra e senta com as pessoas comuns, né? E vai conversar sobre coisas comuns, né? E bebe junto com todos, né? E quer dizer, ele não ficou isolado, né, no vazio, né? Ele foi para o contato com o outro, né? Que eu penso muito na nossa função, né? E, principalmente quem escolheu, né, esse caminho, né? De ser monge, enfim. E termina assim falando que aos seus passos árvores secas florescem. Então eu achei que essas foram as primeiras coisas que eu associei quando eu peguei o caso, tá? Bem, vamos ver quais as circunstâncias pelas quais, né, com as quais houve todo esse movimento dele despertar. Circunstâncias. O mestre era uma pessoa da Índia Central. Seu nome originalmente era Nanchou, parto difícil. Logo antes que ele nascesse, seu pai sonhou com um elefante branco com um assento repleto de joias em suas costas. Nesse assento havia uma pérola brilhante, cuja luz iluminava
as 4 assembleias. As 4 assembleias são os monges, monjas, leigos e leigas. Assim que seu pai despertou deste sonho, Barishiba nasceu. Então, aqui eu acho que nesse sonho ele já teve um certo contato, né, com uma visão no sonho de que o filho era um recipiente do Dharma. Né? E quando ele acorda, Barishiba nasceu. Gente, toda interpretação é pessoal, né, gente? Eu vou adorar ouvir vocês. Bom, o venerável Fudamita estava ensinando na Índia Central, onde vivia um ancião chamado Kogai. Ele chegou trazendo seu filho consigo e, após fazer uma reverência para o venerável Fudamita, ele disse: esta criança esteve no útero por 60 anos e, por essa razão, foi chamado de Nancho. Eu encontrei um eremita que disse que ele, Nancho, não era comum, que se tornará um recipiente para o Dharma. Agora que encontramos o venerável, lhe peço que faça o Shuke. Shuke, isso aqui são as contribuições do Shuei Sensei, né, que colocou aqui generosamente para nós, né? Shuke, sair de casa, é referência à cerimônia de ordenação. Então, o vulnerável, né, então fez com que a cabeça fosse raspada e lhe deu os preceitos. Com 60 anos no útero e 80 anos após o nascimento, passaram-se 140 anos antes que ele despertasse pela primeira vez. Despertasse o quê? A mente Bodhi, que é uma aspiração à iluminação. Né? Quer dizer, se eu fosse pegar aquela imagem do mar, onde que eu ia situando, né? 140 anos, né? Para despertar essa aspiração, né? A mente Bodhi. Ele chegou à velhice e ficou ainda mais velho. Por isso, quando despertou a mente Bodhi, todas as pessoas o admoestaram, o provocaram, dizendo: você já está velho. Por que pretende seguir em vão a corrente límpida? Aqueles que saem de casa são de 2 tipos. Primeiro, praticantes de Jnana, Zen. E segundo, recitadores de Sutra. Você não está apto a se tornar nenhum deles. Aqui eu fiquei pensando, puxa, isso é uma arrebentação, né? Pá, você não está apto. E num texto que eu vi, numa outra tradução, estava falando que ele faz, naquele momento ele fala, não, eu sou um monge. Mas eu acho que nesse momento ele teria que clarificar se ele era um monge. Quantas coisas a gente afirma, mas que demanda clarificar, né? Na minha prática de vida inteira, que eu não vou nem separar uma coisa da outra, eu vejo que assim, o pedaço mais difícil é a gente clarificar. Né? Porque às vezes a gente tem uma consciência que nos diz que a gente é, que a gente quer, mas essa parte do clarificar, eu acho assim, ela é a coisa mais difícil, é quando eu tenho que provar para mim mesmo, né? Algo, não é mais para ninguém, eu tenho que clarificar aquilo em mim, né? Então, ele teve essa provocação, né? Você não está apto a se tornar nenhum deles. Comece ouvindo essa crítica, essa repreensão, né, das pessoas mundanas, jurou para si mesmo. Também não vou falar o juramento aqui ainda, vou falar como eu foi me acontecendo o texto. Jurar. Puxa, eu falei, ele jurou para si mesmo, né? O que é um juramento, né? Quando é que a gente faz um juramento? O juramento, né, assim, é quase, eu considero assim, quase uma confissão, sabe? Uma confissão para mim mesmo, não é uma confissão para ninguém, né? Uma confissão, assim, eu acho que ele precisava, naquele momento, clarificar, né? Foi dito a ele, mas o que você está fazendo, velho, desse jeito?
tornar monja agora? Para que seguir isso? Né? Então, eu acho que na hora que a gente faz um juramento, a gente começa um processo muito profundo, que é um processo da gente começar a responsabilizar, sabe? Se eu for pensar num processo terapêutico, se eu for pensar na minha vida, né? Assim, eu acho que aqui está um ponto muito importante, que é a hora que a gente começa a responsabilizar por algo, né? Eu estou imaginando que talvez, né, o nosso Barishiba da Yoshô tenha, nesse momento, se responsabilizado quando ele faz um juramento, né? Nos estados de consciência, quando é que a gente faz um juramento? Porque talvez a gente possa ter até um lugar que as pessoas podem nos auxiliar, mas tem um momento que não é mais com ninguém, né? A parada é comigo mesmo, né? Digamos assim, né? E aqui, então, me lembrei do poema do Samadhi do Espelho Precioso, né? Que é tão bonito, né? Falando assim, que só a prática é que as palavras vão se tornar parte de mim, né? O Okyozamai, né? Okyozamai, né? E ele começou ali, depois desse juramento, desse ato de responsabilidade, né? Eu acho que ele foi na prática de nem deitar nem dormir por 3 anos, quer dizer, uma dedicação, uma responsabilidade consigo, com a sua prática, com a sua vida, né? Eu acho que esse momento, eu acho que eu vou fazer 65 anos agora, né? Natal, né? Vim de presente de Papai Noel. Então, eu fico vendo que assim, as pessoas que conseguiram chegar nesse ponto de consciência, são aquelas que vão fazer uma caminhada para algum lugar, né? Mas é mais difícil, né? Geralmente as pessoas se perdem por aí. Eu estou falando por conta da minha prática profissional, né? E aqui eu queria dar 2 depoimentos, né? Um primeiro depoimento, eu já vou aproveitar porque eu já sei que Shuei Sensei vai sair, né? E também, né? O Joaquim San também, né? Eu estava para ir para o Japão e eu sou diabética e minha família toda é diabética, né? Tem uma hereditariedade muito, muito grande. Todo mundo já nasce diabético, né? Aí, eu, eu tenho uma propensão a ter vários problemas de saúde por causa dessa diabetes. É sempre muito controlada, tudo muito certinho, mas, né? A pancreatite pode me acontecer sempre, né? Mas eu nunca tinha tido pancreatite. Mas eu estava para o Japão, né? Tudo certinho, já tudo comprado, tudo acertado, né? Meu mestre, esqueci de falar, né? Mesmo meu mestre, tanto de preceitos quanto de ordenação, foi Seikao Orochi, né? Então, já estava tudo para ir para Kasui-sai, e eu tive uma pancreatite, tive que ficar. Mas um pouquinho antes, eu encontro lá no templo, e onde eu conheci pessoalmente o Sensei. Nesse dia, estava também Yusei-san, que ia me receber, né, lá em Kasui-sai. E aí foi interessante, porque naquelas conversas me falaram que eu ia ter que passar pelo Tangariô. E eu nunca tinha escutado muito sobre Tangariô, ninguém nunca tinha me falado muita coisa, um ou outro comentava, mas assim, eu nunca tinha dado importância que era o Tangariô. Só que assim me disseram, né? Como se diz, assim eu ouvi. Não sei o que é o Tangariô, porque eu não pude ir para o Japão. Quando eu ia agora de novo, veio Covid. Já estava com passagem comprada, tudo. Veio Covid, estou aí agora no aguardo. Mas me falaram assim, você vai ter que decorar alguns sutras, você vai entrar com a roupa do corpo, né? Você não vai tomar banho, você vai entrar com a roupa do corpo, vai ter que decorar sutras, vai ter que escrever, né? Eu acho que as normas, né, do templo, bom, me falaram alguma coisa. E aí comecei eu numa arrebentação terrível, porque o problema não era ficar sozinha, mas era o significado do Tangariô, né? E aí, olha, é interessante a mente sensorial entrando, né? Em que estado de consciência eu estava quando me falaram do Tangariô. Eu pensava, não, eu ficar sozinha e passar por essas situações, não, eu
Vamos ver, vamos conhecer ali, vai ser um samadhi ali no espelho precioso para mim, né? O que será que eu vou ver de mim? Mas aí eu estou ali no templo e tal, porque eu fico em São Paulo basicamente, praticamente quase todo fim de semana, né? E aí eu encontro com o Shoei Sensei e perguntei para ele assim, e aqui, esse negócio do Tangariô, qual é que é esse negócio? Né? Eu falei, se a gente não decorar os sutras? Gente, foi uma resposta maravilhosa. Talvez ele não lembre, porque talvez foi naquele momento de talvez assim, não era tão significativo para ele quanto era para mim, né? E aí ele respondia assim, não tem essa opção. Quando ele responde, acho que não podia ter resposta melhor. Não tem essa opção, ele não falou mais nada. Eu falei assim, gente, é só se eu desnudar. Eu vou ter que ficar nua, porque não tem opção. Eu vou ter que esquecer tudo de mim. Não tem. E eu já estava cheia de planos, porque a gente tem que confessar o crime, né? Os crimes, assim, gente, mas como é que eu vou ficar sem tomar banho? Será que eu levo uma. Será que dá para eu entrar assim, tipo com uma toalhinha, né? Para pelo menos né, me limpar assim, em algum lugar úmida. É interessante essa mente sensorial, né? Essa coisa da gente descolar desse lugar, né? Chegou num ponto que eu estava até desejando ir mesmo para o Gangariô. Eu falei assim, gente, como é que eu vou decorar? Eu não estou conseguindo aprender japonês, todo dia era a primeira aula, não dava tempo de estudar. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, vai ser uma parada. E eu ouvi isso, e isso foi de uma importância, Shui Sensei. Eu não tive ainda a oportunidade de te dizer isso. Mas muito obrigado, porque foi a melhor resposta que eu podia ter, sabe? Decida se você vai mergulhar em algum lugar, porque assim, tem saída não tem essa opção, né? Eu entendi assim, né? Eu não sei se foi sua intenção, mas o meu entendimento foi esse. E aí eu esbarco e o Seisan, né? Falei, nossa, o Seisan, eu já tô, o Seisan eu já conhecia, né? Falei, nossa, tô até tonta aqui agora, né? O Tangariô, né? Não tem saída, né? E isso foi muito bonito, porque eu acho que isso é esse o caminho nosso, né? Assim, esse lugar que a gente talvez não conheça em nós, né? Eu fiquei pensando, eu só vou conseguir guardar esses sutras, passar pelo Tangariô e fazer meu treinamento, se eu me dispuser a ficar de frente de um espelho precioso, né? O Tangariô virou para mim um espelho precioso. Espero passar por ele, né? Agora estou aí nas mãos do acaso, não sei mais meu destino. E nesse momento eu parei aqui no juramento, porque eu acho que quando o Barishida Dayasho faz esse juramento, eu estou supondo que ele fez um voto de exaurir algum lugar. Eu não vou, ele diz aqui em seguida, eu sairei de casa, da vida familiar, e enquanto for incapaz de dominar completamente os 3 armazéns e as 3 claridades, juro, nunca tocar minhas costelas em um colchão. Falei, Nuf, que juramento que ele fez. Aí, de novo, eu fui remetida a uma experiência, eu estou aqui pensando, né? Mas eu vou acabar, gente, não vou muito mais longe, não. Mas eu fiquei numa experiência que eu passei na minha vida, assim, eu perdi tudo num dado momento, né? Minha mãe suicidou, eu perdi tudo, enfim, foi um momento. E eu fui no médico para acertar, e ele me disse assim, acertar o psiquiatra dele, ele me fez a pergunta mais difícil. Eu cheguei e ele falou, olha, é muito sofrido, mas era de se esperar que sua mãe fosse suicidar. Eu levei tanto susto. Eu falei, ué, mas por que você não avisou para a gente? E o mesmo susto ele levou também. Ele falou, mas onde que você estava que você não viu? Essa foi a pergunta mais difícil que me fizeram. Eu acho que não vou ter uma pergunta tão difícil, eu tinha 18 anos, não é que eu não tinha essa idade. Né? Eu fiquei, gente, mas onde que eu estava que eu não vi? E isso me custou muitas lágrimas, muitas andadas na rua. E eu fiquei andando na rua uns 6 ou 7 meses. Eu pensava assim, eu fiz um juramento, eu falei, não, eu tenho que encontrar
um sentido para as coisas. Como é que umas coisas, assim, eu tinha tudo, casa, mãe, meus pais eram separados, mas não tinha mãe, tinha um lar, tinha tudo, eu voltei na minha casa, meu pai deu tudo. Assim, é como se achasse tudo da minha vida em permanência, sempre fez parte da minha vida. Eu perdi 3 irmãos também, 2 na infância, um mais um pouco à frente. Então, assim, eu falei, puxa, eu preciso achar um sentido. E eu fiz um juramento, eu tenho que achar. Só que o que aconteceu? Eu não achei. Um dia eu estava exausta, eu exauri de tanto andar e pensar e procurar e não achava. Aí eu fui embora para casa e quando eu abro o chuveiro, né, e fui tomar uma ducha, eu respirei, sabe? E aquela respiração, eu falei, puxa, é só isso. Chega de procurar, sabe? É um outro nível de experiência. E aí eu fiquei pensando assim, puxa, tudo bem que foi meio difícil passar por essa coisa. Não, eu tenho que achar uma resposta. Eu jurei igual o Barishiba, né? Assim, juro nunca tocar minhas costas no colchão enquanto eu não dominar os 3 armazéns e as 3 claridades, né? E o que seriam os 3 armazéns e as 3 claridades? Os 3 armazéns, tá aqui, é o Tripitaka, né? Tri de 3, Pitaka sexto. É uma compilação dos ensinamentos budistas tradicionais, conforme preservados pela escola Theravada. Bem, aqui está explicado, né? Eu não vou poder entrar muito, até porque o tempo aqui, né? Mas as 3 claridades, aí, esses são os 3 armazéns, é o Tripitaka. E as 3 claridades, ou conhecimentos, né? São os insights que emergem imediatamente antes da iluminação e que, no último caso, são um dos pré-requisitos da experiência da iluminação. O primeiro, né? A primeira claridade, né? O primeiro é o conhecimento de vidas passadas, em que se vê com grande clareza e em detalhes o longo desfile das vidas passadas. Essa experiência dramática permite verificar a verdade do renascimento a partir de uma experiência direta. Então, eu vou ter conhecimento disso direto. A segunda claridade é o conhecimento do surgimento e do desaparecimento dos seres de acordo com seu karma. Com esse conhecimento, entende-se o funcionamento complexo e sutil do karma. O Buda disse que, embora uma pessoa comum possa acreditar e aceitar a realidade do karma, apenas uma pessoa desperta realmente tem um conhecimento pessoal e direto de sua operação. A terceira claridade, e é a mais importante, é o conhecimento da destruição das impurezas mentais, que seria o desejo sensual, o desejo de existência continuada, a ignorância e a origem. O surgimento e o acesso aos 3 conhecimentos só é possível quando a mente está focada e purificada, né? É tão bonito isso, assim, né? Eu fico, assim, até um pouquinho emocionada, porque eu acho tão bonito, assim, a gente pensar que, sabe, vai ter que ter um estado de consciência, um estado de mente, para que a gente possa compreender tudo isso, né? É uma luta, de fato, né? Mente está focada, purificada, limpa e sem manchas, flexível e livre de impurezas, maleável, estável, firme e imperturbável. O Buda também diz que o acesso a esses conhecimentos exige que se gire e direcione a mente. Para eles, né, assim, em outras palavras, é um ato consciente de vontade. Aqui também parei e fiquei pensando, poxa, é um ato consciente de vontade, é assim que eu vejo a minha vida, vejo do meu trabalho, né? Puxa, que estado de consciência para a gente ter vontade, né? Esse eu acho que é um ponto aqui, né, que me chama a atenção, né? E, enfim, deixa eu seguir, senão não vai dar tempo, né? Bom, os chamados sutras de significado completo não apenas fornecem um relato completo do mundo do absoluto, do mundo do relativo, né, o mundo dos fenômenos. Eles passam a dar um relato completo de todos os fenômenos manifestos. O fato de darem um relato completo
dos fenômenos significa que eles não omitem nada, explicam o fato de todos os Budas terem despertado a mente Bodhi até a obtenção do despertar, que é o Nirvana, essa verdade. Você pulou uma partezinha. Pulei? Sério? Qual? Sério. Você está no final do caso, da circunstância. Verdade, gente. Ai, perdão. Verdade. Tudo bem, não se preocupe. É porque eu virei eu entendi, você continuou a nota. Tudo bem, não se preocupe. Exato, eu continuei a nota, mas tá bom. Então tá, eu pulei mesmo um tantão, né? Mas vamos lá. Então, ele jurou que ele teria que ter dominar completamente os 3 armazéns e as 3 claridades. Juro nunca tocar. Assim, jurando, durante o dia, ele estudava e recitava sutras. E à noite, ele estabelecia-se em dhyana e praticava contemplação cuidadosa. E, como se viu, nunca dormiu. Quando estava prestes a sair de casa, da vida familiar, uma luz fortuita iluminou seu assento, né, onde ele meditava, né, iluminou seu assento, e ele percebeu a manifestação de 37 relíquias. Daquele momento em diante, se esforçou diligentemente e esqueceu sua exaustão por 3 anos, finalmente dominando os 3 armazéns e alcançando a sabedoria das 3 claridades. Um dia, o venerável Fudamita estava recitando sutras e ensinando sobre o não nascido, e ao ouvir isso, o mestre realizou o despertar para o caminho, finalmente juntando-se à sucessão como o 10º ancestral. Vamos ver agora o Teisho, né, que é a palestra do mestre Keizan Zenji. Né? Então, assim, eu acho lindo aqui, porque ele vai falar como acessar essa mente do não nascido. Né? Vocês devem saber que as ações meritórias dos Budas e ancestrais consistem exatamente do caminho da prática incessante e diligente, esquecendo a fadiga, estudando e recitando sutras, estabelecendo-se em dhyana e praticando contemplação cuidadosa. Os professores ancestrais também recitam sutras como uma coisa natural e também expõem o que é insuperável. Os sutras referidos, no caso, são os verdadeiros sutras Mahayana. Embora todos os sutras tenham sido falados pelo Buda, se não forem sutras Mahayana, ele, Fudamita, não os recitaria. Se eles não fossem sutras de significado completo, ele não confiava neles. O que é dito aqui como Sutra Mahayana não pregam a remoção de partículas finas de poeira e não pregam a eliminação da conceituação iludida, né? Quer dizer, eles não vão falar de apagar qualquer experiência dos sentidos, de remover ilusões. Né? Aqui agora eu volto, né? Corrigindo meu erro. Os chamados sutras de significado completo não apenas fornecem um relato completo do mundo do absoluto, do relativo ao passeio para ir, né? E, enfim, o fato de darem um relato completo dos fenômenos significa que eles não omitem nada, explicam o fato de todos os Budas terem despertado a mente Bodhi até a obtenção do despertar, que é o Nirvana, bem como os 3 veículos e 5 veículos, e os nomes de kalpas e terras. Isso é o que consideramos significado completo. Portanto, os sutras do Buda devem ser entendidos dessa maneira. Mesmo que vocês sejam capazes de falar uma única frase e penetrar em um único princípio, se vocês não completarem toda uma vida de estudo, então será difícil reconhecê-los como Budas ancestrais. Assim, vocês devem praticar diligentemente, esquecer o cansaço, superar a todas as suas aspirações de despertar a mente Bodhi e sua prática, investigar e clarificar cuidadosamente, examinar em detalhes, continuando dia e noite. Clarifiquem completamente a razão dos Budas e ancestrais aparecerem no mundo assim. Como assumam a sua própria responsabilidade
sobre si mesmos, né? Acho que essa palavra aqui me chama de novo. Não falhando em chegar ao fundo, penetrando tanto o absoluto quanto exaurindo os fenômenos do concreto, aí sim vocês se tornarão Budas ancestrais. Mas há aqueles que hoje abandonam o caminho dos mestres ancestrais por falta de um verdadeiro fundamento ao seu estudo, acham que bastam falar uma única frase ou penetrar em um único princípio, que isso vai ser suficiente. Essas pessoas são provavelmente como aqueles tipos arrogantes mencionados no Sutra da Flor de Lótus, aqueles que deixaram a assembleia durante a pregação de Buda. Sejam cuidadosos. Vocês não conhecem o ditado? O caminho é como as montanhas, pois se torna mais alto ao ser escalado. E a virtude é como o oceano, pois torna mais profundo conforme é penetrado. Penetrando as profundezas, você penetra o fundo. Escalando as alturas, você atinge o topo. Então, pela primeira vez, você será um discípulo de Buda. Não desperdicem corpo e mente de uma maneira vã. Todos, sem exceção, são recipientes do Dharma. Dependendo apenas de vocês, né? De novo aqui, né? A responsabilidade, essa consciência de que depende de nós, né? Dependendo apenas de vocês, indagarem ou não indagarem em detalhes, vocês serão uma pessoa que penetra na casa ou uma pessoa que ainda não penetrou na casa. Sabemos, pelo que acontece no caso, né? O caso do Parishira Daisho, que não é necessariamente uma questão de quem é a pessoa, ou se é o momento certo, ou a idade, nada, ele tinha 140 anos quando ele aspirou, né? Mas ele determinou ali, ele assumiu um compromisso, ele fez um juramento, né? Ele exauriu, ele saiu da mente sensorial e passou por uma mente de sensibilidade, né? Já com mais de 140 anos, ele era idoso. No entanto, devido à sua dedicação incomparável, ele se esforçou vigorosamente, esquecendo o cansaço, e finalmente completou uma vida inteira de estudos. É dito que verdadeiramente, com seu lamentável corpo de ossos envelhecidos, ainda assim ele serviu ao lado do venerável Fudamita por 3 anos, sem nunca dormir. As pessoas hoje em dia são particularmente preguiçosas e negligentes quando envelhecem. Pensem nos sábios anteriores de um passado distante e não considere o frio cortante como um frio cortante. Não considere o calor sufocante como um calor sufocante. Ou seja, saia, vai para um outro estado de consciência, sai dessa sensorialidade, né? Não pensem em acabar com a sua vida e não sintam que os processos de pensamentos são inadequados. Se vocês podem ser assim, então, com certeza, uma pessoa que investiga os antigos então, com certeza, são uma pessoa que investiga os antigos. Este é certamente um estudioso que possui o caminho. Se vocês agirem de modo a investigar o caminho antigo, e o processo aqui eu acho que deve ser essa palavra, ou eu não entendi, né, ou não está correto, não sei. Né, investigar o caminho antigo e se tornarem o caminho, quem não os consideraria um Buda ancestral? Dizem que Barishiba recitava sutras. Ele recitava sutras. Este recitar sutras não consiste necessariamente em uma recitação oral, ou em segurar um sutra e girar suas páginas rapidamente. Significa permanecer cuidadosamente no interior da casa dos Budas ancestrais, não perdendo tempo com esforço concentrado em forma e som, nem fazendo seu trabalho no útero da ignorância. Recitar sutras significa despertar a sabedoria completa em toda parte e iluminar a natureza da mente a todo momento. Se praticar assim durante os 12 períodos do dia, sem depender de nada, então você não deixará de completamente clarificar sua natureza original e não nascida.
Vocês não sabem que, embora tenhamos vindo para nascer, não há um lugar de onde viemos? Embora morramos e partamos, não há lugar para onde partimos? Nascemos em um lugar e deixamos de existir em um lugar, em algum lugar. Surgir e cessar, junto com o tempo, nunca são ociosos, né? Um fluxo constante, não há isso, né? Assim, nascimento não é nascimento e morte não é morte. Consequentemente, como um praticante, não perturbem sua mente por causa de nascimento e morte. Não se separem por causa do ver e do ouvir. Mesmo que ver e ouvir surjam, ou som, em forma, surjam, este é o próprio depósito do esplendor. Aqui tem uma coisa tão bonita, né? Da raiz da visão, emite luminosidade radiante, trazendo o adorno de formas visíveis. Da raiz da audição, emite luminosidade radiante, permitindo que você ouça as atividades sonoras de Buda. Das palmas de suas mãos, ele emite brilho, revolvendo a si mesmos e revolvendo os outros. Sob seus pés, emite brilho, avançando e recuando. Hoje, novamente, a fim de dar alguma indicação sobre tal princípio, gostaria de juntar algumas palavras. Você deseja ouvi-los? Aí ele vai falar o verso, né? Revolvendo, chegamos. Revolvendo, partimos. Estes são justamente os muitos rolos de sutras. Morrer aqui, nascer ali. Essas são as rupturas entre capítulos e parágrafos, né? É muito bonito, né? Eu li assim que assim não há um lugar de onde viemos para onde vamos, mas existe um contínuo, né? Isso terminou, né? Isso não tem, né, mais sentido, né? Assim, não gaste tempo com isso, porque somos apenas capítulos, versos, né? E numa outra tradução também estava bonito assim, eu achei lindo também. Fala assim, virando, virando, quantas páginas de sutras, girando, girando, quantos rolos, morrendo aqui, nascendo ali, apenas capítulos e versos. Bom, agradeço, né, profundamente, né, o carinho de vocês, a paciência, espero ter trazido o que passou dentro de mim na minha leitura. Muito obrigada. Fico agora à disposição no tempo que a gente tem. Kenzen-san, muito obrigado. Eu vou me pronunciar logo assim, porque eu também preciso sair. Então, permita-me o espaço para fazer meus comentários. Muito obrigado pela leitura. É sempre muito inspirador escutar as suas experiências de vida na sua prática, na sua profissão, no seu trabalho. E eu também, já te falei isso, eu gosto muito do seu exemplo do mar. Para mim é muito, muito interessante, muito profundo, muito sensorial, como você colocou. Comentando sobre o texto de hoje, é muito interessante, né? O tema principal de muitos capítulos do Denkuroku é sobre a prática. Na verdade, é um compêndio de como os mestres vieram praticando durante o tempo, né? Desde a antiguidade até os dias de hoje. E toda essa prática, ela é sempre em base do mesmo despertar, né? Varishtha Sondhya, o Varishtha da Yosho, né? Você perguntou no começo, né, me ensinaram a falar da Yosho. Pode ser usado da Yosho também, pode ser usado Sondhya. Para todos esses patriarcas, esses mestres da antiga Índia, a gente pode usar o termo Sondhya, né? Sondhya, tanto para masculino quanto feminino. E Varishtha Sondhya, ele tem essa passagem bastante interessante, e essa nomeação que dão para ele de que nunca colocou a lateral do seu corpo sobre o seu assento, né? Em japonês, além de Varishtha Sondhya, também ele é chamado de Kyo Sondhya,
Kyo significa essa parte aqui lateral das costelas, né? E é apresentado no texto que ele, durante muito tempo, não colocou a lateral do corpo, né? Significa que ele jamais tenha se deitado ou descansado, né? Claro que a gente sabe que isso, na verdade, é uma história, né? Qualquer um que tentar ficar sem dormir por 5 dias, acho que não, né, tem um problema muito sério de saúde. Mas a questão, o que está sendo levantado aqui é a continuidade da prática de Varishiva Sondhya. Dogen Zenji, no Shobogenzo, ele tem o capítulo Gyoji, e esses últimos tempos eu tive a oportunidade de participar de várias aulas, vários encontros, onde a gente está estudando durante esse ano o capítulo Gyoji, né, de Shobogenzo. E o Gyoji ele é dividido em 2 partes. Na primeira parte, mais para o final da primeira parte, Dogen Zenji ele apresenta vários personagens do passado, vários mestres do passado, e a prática que eles realizavam. Nesse meio, um deles é Varishiva Sondhya. Ele levanta essa questão de não ter colocado jamais a lateral do seu corpo sobre o seu assento para descansar. Dogen Zenji, nesse capítulo Gyoji, ele, logo no começo, ele fala da importância da continuidade na prática, na constância da prática, né? Há um tempo atrás, a gente teve uma conversa também com o pessoal do Eishoji, onde a gente falou sobre Gyoji Doukan, que é um dos pontos principais do Gyoji, né? Do capítulo Gyoji do Shobogen, né? Em japonês, logo o começo do capítulo ele fica assim, depois eu vou fazer a tradução. Busso no daido kanarazu mujou no gyoji ari, doukan shite danzetsu sezu, hoshin shugyo bodai nehan, shibaraku kangeki ni arazu, gyoji doukan nari. Ele coloca assim, o grande caminho de todos os Budas, invariavelmente, é a maior prática, né? É a coisa mais importante. A continuidade, a constância da prática, esse ciclo que fica se repetindo, que é o despertar da vontade de praticar, o despertar da vontade de buscar o caminho, a prática em si, a ação, a prática, a realização, o despertar e o nirvana. Esses quatro aspectos acontecem de maneira simultânea e contínua, né? Na prática. E Dogen Zenji coloca em seguida que essa continuidade ela não é interrompida. Então, não colocar a lateral do corpo no assento para descansar é justamente o fato de Varishiva Sondhya, por nenhum segundo sequer, ter separado o que é a prática da iluminação, o que é o dia a dia da prática budista, né? Nós temos muitas vezes nós acabamos confundindo a busca, a prática, como meio para se chegar a algum lugar. Mas Dogen Zenji ele apresenta em vários pontos que a prática por si só é a própria iluminação. Então não há onde chegar e também não há nenhum lugar, não há de onde sair. No meio do texto ele coloca que o mestre se recusava a ler os textos do Theravada, né? Do budismo mais antigo. Ele leria apenas os textos do Daijobu Kyo, que é o Mahayana, né? Porque de fato existe sim alguns pontos de vista diferentes em relação ao que é a prática, em relação ao despertar, né? Como um processo ou como instantâneo aqui e agora. Isso é muito bem esclarecido no caso do Enon Zenji, o sexto patriarca, quando ele está no mosteiro do Konin Zenji, né? E tem a questão dos poemas, que o primeiro Joshin, né? Acho que era Joshin o nome dele. Escreve que o corpo é a árvore Bodhi e que o espelho tem que estar sempre limpo, te retirando as impurezas. Aí o Inozende vem e fala,
Não tem nem árvore bode, não tem espelho, então onde é que a poeira vai se instalar? Que é o que ele comenta aqui no meio do caminho, né? Eu imagino. Sim. E é muito interessante também o capítulo, aqui está em português no texto, na página 4 desse capítulo, ele coloca: recitar os sutras significa despertar a sabedoria completa em toda parte e iluminar a natureza da mente a todo momento. É justamente o que Dogen Zenji coloca da continuidade e da constância na prática. O recitar os sutras, não só através da recitação oral, mas essa sabedoria completa em toda parte e a todo momento. Ou seja, aqui agora, todo momento, onde é a prática, é por si só já a própria iluminação. Então, o que ele coloca aqui, recitar os sutras significa realizar a prática e realizar o nirvana aqui agora. É a mesma coisa. Nesse instante aqui agora é a mesma coisa. Né? E no capítulo 5 também do Shushogi, que é um texto bastante conhecido, no finalzinho do capítulo tem a passagem assim: 我らが行事によりて諸仏の行事現上し、諸仏の大度通達するなり。Em português a gente pode colocar assim: a nossa prática, por meio da nossa prática, aqui agora, a prática de todos os Budas do passado surgem. Esse é o caminho percorrido, o caminho realizado por o grande caminho realizado por todos os Budas, né? A nossa prática aqui agora não tem distinção nenhuma com a prática de Barishiba Sondja, de Bodai Dharma, Eno Zen, de Dogen Zen, de Keizan Zen, é a mesma prática. A continuidade é o ponto essencial, eu acho, aqui, né, colocado pela Keizan aqui nesse texto. E essa continuidade, ele coloca aqui mais para frente também, né? Onde é que estava? Ele coloca na casa, que se coloca na casa de Buda. Como é que estava? Onde é que estava? Dependendo apenas de vocês, seria que indagarem ou não indagarem em detalhes, vocês serão uma pessoa que penetra a casa ou uma pessoa que ainda não penetrou a casa. Isso. Em japonês tem uma passagem que fala de jogar seu corpo, lançar seu corpo na morada de Buda, que é justamente entrar na prática de todos os mestres do passado. A continuidade da prática a todo instante, aqui e agora, percebendo a não distinção entre um e o outro, é por si só a prática de todos os Budas do passado. Não existe o passado nem o presente, existe todos os mestres do passado, do presente e do futuro praticando aqui e agora. Ontem eu passei um período de 3 dias num intensivo de estudos e prática da Shumucho, lá do escritório central, e teve um professor, um mestre lá, que ele falou um negócio muito interessante, né? Ele falou que era uma prática para a gente desenvolver a nossa maneira de falar, de transmitir o Dharma. Ele falou um negócio muito interessante, que quando a gente fala sobre o Dharma, não somos... O problema é quando a gente fala sobre o Dharma. Na verdade, o Dharma tem que falar sobre o Dharma. Né? Eu falar sobre o Dharma é um problema. O que acontece? Eu vejo assim, é muito frequente no Brasil, claro que por conta de vários... não só no Brasil, no exterior também, no Japão, obviamente, também tem, mas fora do Japão, a dificuldade é justamente a falta de material. Né? A gente tem muito pouca coisa traduzida e de uma qualidade, assim, não sei, né? Às vezes a gente, quando fala sobre o Dharma, a gente acaba nós falamos sobre o Dharma. Mas isso que ele falou, eu acho muito interessante, porque o Dharma tem que falar sobre o Dharma. O Dharma fala sobre o Dharma. Assim como não somos nós que praticamos o Zazen. O Zazen que pratica o Zazen.
Hum. E isso eu acho que é um ponto importante que dá para perceber aqui no texto de Mestre Keizan. Me desculpa me prolongar. Muito obrigado pela leitura. Ai, muito obrigado, Joaquim-san. Obrigado mesmo, né? Que contribuição maravilhosa, né? Muito obrigada. Bom, eu vou me retirar. Muito obrigado a todos. Obrigado, obrigado. Se alguém tiver mais alguma consideração a fazer ou quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, viu, gente? Os dois saíram, agora a casa é nossa. Eu gostaria de... isso que o monge Joaquim falou me faz pensar, e principalmente isso que ele falou agora no final, realmente coloca sob outra perspectiva, que às vezes, por exemplo, o nosso encontro aqui, a gente fica em silêncio, às vezes não sabe nem formular perguntas, porque formular perguntas, porque muitas vezes a gente sabe que a resposta está ali já, quando a gente consegue formular alguma pergunta, né? E aí ele traz essa questão de que não deve ser nós falando sobre o Dharma, mas o Dharma falando sobre o Dharma. Me colocou a pensar, bom, como seria, o que seria isso? E isso também me faz pensar que é mais a responsabilidade ainda falar sobre o Dharma, né? Mas, enfim, o que eu tenho percebido nesses textos é que todos eles falam da prática diligente, da prática constante, do esforço, e aí hoje também essas palavras do Joquem e também pela leitura da monja Kenzen, tem uma diferença sutil entre esforço e a prática constante, porque senão a gente pode entender que a gente não pode perder um zazen, que a gente tem que começar de madrugada, terminar de madrugada, ok, foi numa vida monástica, até pode ser assim, mas a realidade de nós ocidentais, pelo menos, é tão diferente, né? E então, a minha tendência é compreender um pouco essa prática constante, de estar com a mente sempre aberta para o Dharma, né? Aberta para os ensinamentos e aberto para o Dharma dos fenômenos da existência. E mais ou menos como uma criança que sempre está com apetite, com vontade de conhecer, de aprender, mais ou menos aquilo da mente de principiante, né? E que pode ser no zazen, pode ser ouvindo uma palestra dos mestres, dos professores, pode ser um grupo de estudo, pode ser olhando uma planta, cuidando dos animaizinhos e vendo a beleza da vida, de poder estar aberto para essa sensibilidade e que também necessariamente não seja só do nosso aparelho sensorial ali operando, né? Então, eu acho que é um pouquinho isso, né? Porque no final do Zazen, tem alguns dias que eu recito aquele poeminha, né? Vida, morte de suprema importância, tempo rapidamente se esvai, oportunidade se perde. Cada um de nós deve esforçar-se por despertar, né? Cuidado, não desperdice essa vida, essa provocação, ó, fique atento, se liga, né? E uma das maneiras é vamos deixar o Zazen operar e fazer, nos auxiliar, nos sensibilizar, nos comover para nos mover na vida, né? Mas eu acho que era mais ou menos isso. Muito obrigado, e assim, você está falando coisas assim que eu comecei também a pensar a partir da colocação do Joaquim-san, né? E é isso, assim, vou pensar também, vou ter que deixar isso acontecer, né? Uhum. Mas eu lembrei aqui, no momento que você estava falando, uma vez eu estava lá no Xindi, né? E estava indo embora, e eu já tinha arrumado tudo lá, né? Que precisava.
Estava indo embora, aí o Randa Sensei me chamou. Falou, Kenzen-san, eu já estava no portão. Aí eu voltei e falei, gente, o que será que eu esqueci, né? Voltei e ele falou, sabe, um dia você vai ficar muito feliz quando você ganhar uma banana. Eu estava saindo, mas assim, o resto da noite eu fiquei pensando nisso. Falei, um dia eu vou ficar feliz quando ganhar uma banana, né? Essa mente de principiante, essa, sabe? Eu achei isso tão bonito e você me fez lembrar isso, assim, com a sua fala, né? Muito obrigado, e essas reflexões aí, mas isso mesmo, né? A nossa prática, eu entendo ela assim, é um estado interno de compreensão que independe se eu estou no zazen, no zafo, ou em qualquer lugar, né? Essa abertura que você coloca, é isso mesmo, essa abertura como uma criança, né? Eu tô doida para ficar feliz com uma banana. Mas obrigado, muito obrigada. Gente, lá em Yokoji, quando o Orochi queria me agradar, ele comprava banana. A banana que vem do Japão é das Filipinas. Na hora que você falou assim, um dia você vai ficar feliz com uma banana. Gente, eu fiquei tão feliz o dia que eu vi uma banana no Japão, depois você não come mais nada, a não ser só aquelas comidas que são deliciosas, mas assim, nada remetia ao Ocidente, nada, né? E aí aparece uma banana um dia, essa foi o dia da felicidade, assim, pode ser um desses dias, né, Moja, quer dizer, quando você for para a Suíça, você vai ver, a gente dá valor para uma banana, que seja. Mas tem um lugar no texto, só uma coisa me chamou a atenção, é bem rápido. Eu não achei, estava procurando aqui, não achei, ele fala, responsabilizem-se por si mesmos, né? Sim. Então, é a prática. E essa coisa que Jokensan falou dos dharmas, que a monja Kukai também comentou, os dharmas pelos dharmas, né? Eu esqueci a fala. Eu acho que isso é o Dharma manifesto na sua prática, né? É a sua prática constante. O Dharma se manifesta na sua prática na vida aqui, né? Nessa manifestação. A manifestação do Dharma, eu acho que ela é assim, ela é a sua própria prática, né? De vida, como você caminha pelo mundo, ela é isso. Imagino, né, que seja isso. E uma coisa a título de curiosidade também que quem está falando da lateral, né? Ele sempre fala a lateral do corpo, porque muitos monges, isso já é uma coisa dos tibetanos, viu, gente? Não vem em lugar nenhum, mas só dormem com a lateral direita do corpo, é a mesma posição que Buda morreu. A gente não deita em cima do coração, né? Alguns monges orientam isso. A gente se deita com a lateral, as costelas mesmo do corpo, na posição que o Buda morreu. E nos mosteiros, especificamente, alguns mestres, o meu mestre, ele colocou a minha cama era num futon, né? É numa determinada posição. A cabeça é virada para um determinado local. Se não me engano, é o nascente. Shoei-san vai saber isso, mas você não pode dormir de qualquer jeito, monge principalmente. Então, tem uma orientação nesse sentido. Por isso, eu acho que pode ser que isso se refira a isso. Mas se eu tiver equivocada, Shoei-san depois decifra isso para a gente. Mas essa coisa das costelas, né? E sempre eles falam a lateral do corpo e as costelas é essa posição que a gente deveria dormir, né? Os budistas, não só qualquer um. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Então, Monja Bernadette, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, imagina. Obrigada por me relembrar o sotaque da minha terra, Belo Horizonte, minha conterrânea. Eu fico sempre com saudade. Obrigada a todo mundo. Até quarta que vem, né? Bom feriado. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todas e todos nos tornar o caminho iluminado. Gachô. Gachô, muito obrigada.
Tem o Sextim do Exogia aí esse final de semana. Quem tiver coragem, né, Abade Berti? Pode vir, é aberto a todo mundo, não tem que pagar, é só entrar, é só clicar e sentar lá com a gente. Todos são bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Gachou. Obrigado, Gachou. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigada, Monja Kenzen. Ai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Até.